Esta é mais uma mensagem da série Gerados pela Graça. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. É um versículo bem conhecido de todos nós. É o ponto de partida onde nós vamos desenvolver brevemente hoje o remanescente fiel, parte 4. Estaremos falando ainda sobre a importância de estarmos na visão original pela comunhão com o Senhor e crescendo para poder ajudar muitas pessoas. Essa é a vida maravilhosa, a vida abundante, novidade de vida, que produz em nós um prazer muito grande. Sabe, viver a verdadeira vida que o Senhor tem para nós, encontrar isso através da comunhão com o Senhor, é encontrar o sentido da vida. Muitas pessoas estão em depressão e até mesmo frequentadores de igrejas, porque não encontraram o sentido da vida. Quando você perde o norte, você fica desnorteado. Então, a vida fica sem sentido, fica uma monotonia repetitiva. E o ser humano não foi feito para isso. Ele foi feito para viver uma vida extraordinária. Nossa vida deve ser uma festa aqui dentro. Nossa vida deve ser algo muito prazeroso. Jesus diz: vocês vão orar e vocês vão ter muita alegria. Quer dizer, Ele não quer pessoas frustradas. Ele não quer pessoas infelizes, derrotadas, envergonhadas. Isto aí foi o efeito da queda, mas Jesus, na cruz, Ele nos dá essa chave de termos de volta uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida prazerosa, gostosa, uma vida que tem valor não só para nós, mas para aqueles que nos cercam também. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O seu Filho unigênito, essa palavra, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, por gentileza, pegue Romanos capítulo 8, versículo 29. Você viu a palavra unigênito, não é? Ali em João 3,16. Agora veja aqui Romanos 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por que Jesus deixou de ser o unigênito para ser o primogênito? O unigênito significa o único de uma raça superior, celestial. Jesus era o único, que não veio da semente de Adão. Embora seja homem, sim, nasceu da Virgem Maria. É homem, mas é Deus. Jesus era o único de uma raça. E ele veio, morreu na cruz. Para que ele deixou de ser o unigênito para ser o primogênito? Para que nós fôssemos o seu irmão. Para que o amor de Deus pudesse ser expressado, percebido, usufruído e multiplicado através da igreja. Porque Jesus deixou de ser o unigênito, único, para ser o primogênito, o primeiro de muitos outros que viriam. Se Jesus não tivesse morrido na cruz e fosse o unigênito, ninguém poderia se chegar ao Pai, porque não teria um intermediário que cobrisse com o sangue os nossos pecados e tirasse os nossos pecados. Deus, sendo justo e tem que punir o pecado, teria que nos lançar no inferno. Mas porque Jesus morreu e pagou pelos nossos pecados, para que tenhamos uma vida santa, próspera, saudável, uma vida frutífera, uma vida feliz. Agora Deus pode ser justo e misericordioso, porque Jesus pagou. E agora Ele pode nos tratar como filhos amados, enquanto lida
com a restauração e a santificação nossa, Ele nos justifica. Ele pode ser generoso conosco sem ser injusto. Porque Jesus deixou de ser o unigênito para ser o primogênito? Para que o amor de Deus, tão grande lá nos céus, pudesse ser derramado sobre as pessoas, elas pudessem perceber este amor pudesse sarar interiormente as pessoas, e essas pessoas pudessem ser canais deste amor para outras pessoas. Então, por isso que Jesus deixou de ser o unigênito para ser o primogênito, para que Deus pudesse se relacionar com as pessoas, para que Deus pudesse entrar pelo Espírito Santo dentro das pessoas e gerar nelas essa nova vida. Como é maravilhoso, queridos. Nada pode parar você, que é a verdadeira igreja. Nada pode parar você, porque Deus nos deu a sua natureza, a sua presença. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós não somos divinos, mas somos filhos de Deus. Fazemos parte do corpo de Cristo. Agora, o que vemos, amados, é que nada pode parar uma pessoa que percebe que faz parte da família de Deus, que foi ungida por Deus, chamada por Deus, autorizada por Deus, tem a presença de Deus, tem o poder de Deus, tem a sabedoria de Deus, tem a graça de Deus, tem as promessas de Deus. É predileto de Deus, é preferido de Deus, é amado de Deus, é queridinho de Deus, é ouvido por Deus. Deus assina embaixo suas promessas pelos méritos de Cristo. Quer dizer, isto tudo gradativamente vai sendo descortinado e se levanta um remanescente fiel, firmado nesta segurança, nessa certeza de que, bancado pela graça, fiado na graça, agora tem diante de Deus crédito e também uma responsabilidade, porque esses créditos e essa presença é para não só você mesmo. Claro que o lavrador deve ser o primeiro a usufruir dos frutos, mas isso cria uma atmosfera à sua volta, e todo aquele que andar com você, conversar com você, tiver muito contato com você, vai ser beneficiado por essa atmosfera, porque flui de você rios de água viva. E não há como as pessoas não participarem disto, porque é tão grande que é maior que o próprio templo. E esta presença saradora em você sara as pessoas. Essa presença sábia em você ensina as pessoas. Essa presença prosperadora em você prospera as pessoas. É o que Deus disse lá para Timóteo, lá em 1 Timóteo 4, 15 e 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, medita nela de dia e de noite, porque fazendo isso salvará não somente a ti, mas aqueles que te escutam também. Nada pode parar, queridos, alguém que chegou a ser convencido pelo Espírito Santo da sua nova natureza, a sua nova posição, a sua nova identidade, a sua nova condição diante de Deus e das promessas de Deus. Se levanta uma pessoa ousada, que mesmo que apanhe muito, nada desmotiva, mesmo perseguida, nada desanima, mesmo vendo muitos escândalos e frieza, continua se aquecendo cada vez mais, porque ela não se alimenta e não depende de recursos exteriores, ela é alimentada pela sua comunhão com Deus de uma forma milagrosa, e mesmo no ano da sequidão não deixa de dar fruto. Ela é produzida pelo próprio Deus, ela é resultado de um milagre contínuo, ela é motivada sobrenaturalmente, ela é ensinada sobrenaturalmente, de forma que ela flui no potencial de Deus. Isto ninguém pode parar, ninguém pode desmotivar, ninguém pode desanimar, ninguém pode enganar, ninguém pode confundir, ninguém pode destruir, ninguém pode impedir, porque é o próprio Deus levantando você e eu. Amém, irmãos? É uma vida em nossa vida que faz que a nossa vida fique com o V maiúsculo.
E aí as circunstâncias exteriores, por mais que sejam contraditórias, não desmotivam Abraão, não conseguem colocar Abraão para baixo. E quando Abraão, na sua natureza humana, que ainda não tinha o espírito que nós temos, desmotivava aqui e ali, o Senhor injetava ânimo de novo, falava de novo com ele e levantava o seu guerreiro, de forma que o Espírito Santo nos ajude em nossas fraquezas. E aquele que nos salvou nos mantém até o fim. Nos mantém animados, nos mantém em paz, nos mantém encorajados, nos mantém frutíferos, nos mantém crescendo na graça e na sabedoria. Isto é uma árvore do Senhor. A seiva eficaz, abundante, a seiva fiel, que não deixa de fluir, porque ela não flui da terra, ela flui do céu. E Deus, competente, fiel, constante, mantém isto, porque é obra dele, criação dele, para a glória dele, de forma que não corre perigo. Como disse o irmão, orar em línguas é interessante. Um membro da Trindade ora em nós, o outro responde por causa do outro que pagou e banca tudo aqui. Onde vai dar errado? Paulo dizia: eu louvo a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos vocês. E isso criava uma comunhão com Deus que abriu o entendimento dele para escrever toda a doutrina do Novo Testamento, praticamente. Isso leva você para uma atmosfera dos pensamentos de Deus, da alegria de Deus, da motivação. Aí não adianta o meio querer desmotivar, não desmotiva. O meio quer esfriar, não esfria. O meio quer dizer que não, mas a voz de Deus te diz sim. E nada, absolutamente é páreo para destruir isto que Deus está edificando, você entende? Ele diz: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aquele que é verdadeira igreja, ele percebe no seu espírito que Deus está com ele, nunca o deixará, nunca o desamparará. Que ainda que passe por sofrimentos, Deus o consola. Ainda que passe por provas, ele sabe, ele conhece o último capítulo, ele já venceu aquilo. Ele olha o problema como algo já solucionado. E isto gradativamente, é crescente, é um crescente. É para lá que Deus está nos conduzindo. Nada pode parar você que é verdadeira igreja. De uma forma suave, mas eficaz, o Senhor está te conduzindo. Por quê? Jesus, o primogênito, agora é o nosso irmão mais velho, o que morreu na cruz. Ele diz lá em João 20:17: dize a eles que vou para o meu Deus e o vosso Deus, para o meu Pai e o vosso Pai. Dize a meus irmãos. A Bíblia diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, Hebreus 2:11, porque ele mesmo nos santifica. E Hebreus 1:6 diz que ele é o primogênito. Veja, Hebreus 1:6 diz que ele é o primogênito, em Hebreus 2:11 diz que ele não se envergonha de nos chamar seus irmãos, de dizer: você é da minha família, você tem a minha natureza, você tem o meu sangue, você tem o meu nome, você tem a minha herança, você tem o mesmo pai que eu tenho. Isto é, algo que Deus vai produzindo no interior do homem, de uma forma tão suave, gradativa e tão eficaz. É como uma semente, você não sabe como acontece, mas de repente dá o ramo, depois enche de fruto, porque Deus está no negócio. Estava contando um irmão que orou a Deus, e Deus mandou ele plantar batatas, e todo mundo riu dele, porque a batata precisa de muita umidade, e ali era um deserto, era tipo tudo arenoso. E ele acreditou que Deus ia mandar chuva, e falou para todo mundo que ele ia plantar porque Deus mandou. E encheu ali de batata e não choveu. Aí ele cavou e tinha batatas enormes, mesmo sem chuva. Acho que a única coisa que aguou aquelas batatas foi: assim diz o Senhor.
Deus não depende da chuva, porque Ele age de forma natural, mas Ele também age de forma sobrenatural. Nós temos que lembrar disso. Deus usa os médicos, mas Deus também pode operar aonde os médicos desenganam. Deus usa o seu trabalho para te prosperar, mas Ele pode usar de uma maneira misteriosa e milagrosa. Entende? Aonde há o impossível, ali começa o milagre de Deus. O que nós vemos então, e é gostoso analisar isto, é que quando uma pessoa não é gerada dos homens, mas é gerada por Deus, ela vai ganhando cada vez mais essa convicção que é mais forte do que o aço. É uma convicção que é colocada gradativamente através da comunhão, porque o amor vai tirando todo o medo. E essas pessoas são capazes de ser cerradas vivas, porque sabem que a sua vida é eterna, louvando a Deus. Ser queimadas por amor ao Evangelho e absolutamente não se abalar, não se desesperar. Pessoas que são capazes, como Moisés, de abrir mão de um palácio de ouro e preferir ser maltratado com o povo no deserto e ver nisto vantagem. E realmente, porque o que Deus produz de prazer na vida de uma pessoa, não importa onde ela está. Se ela está fazendo a vontade de Deus, que disse o irmão que largou tudo e foi pregar o Evangelho com missões num lugar onde ele só podia comer banana por um período de tempo e havia muitos mosquitos, e perguntava para ele se ele estava triste de ter deixado, tudo para estar ali. Ele falou: não, nunca me senti tão bem, com tanta alegria, com tanta paz como agora. Isso é sobrenatural, Deus põe dentro da pessoa. É algo que Deus injeta na pessoa e que faz com que a vida seja prazerosa, independente daquilo que você está passando. Você consegue abençoar as pessoas enquanto elas estejam sendo apedrejado ali, ver o céu aberto. Quer dizer, isso é uma consolação que poucos tiveram mesmo. Jesus se colocou em pé no trono para o receber. Então, as coisas sobrenaturais, elas suprem tanto, elas revelam tanto, elas motivam tanto, elas preenchem tanto, que a pessoa, ela fica milagrosamente consolada e feliz na situação desértica, aonde alguns desmotivos, que não tem esse maná escondido, se desmotiva, entra em depressão, a vida fica sem graça, a vida fica monótona, chata, enfadonha. Essa pessoa está sempre alegre. Paulo diz: como entristecidos, mas sempre alegres, porque aquilo vem do céu. E quanto mais esse lado nós damos para o Senhor, mais Ele nos enche de paz, amor e alegria. É o que diz Romanos 14:17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. É essa capacidade de ser feliz, de ser uma pessoa que tem paz, de ser uma pessoa que consegue amar o seu inimigo e fazer o bem a todos. Isto não é produção nossa para Deus, não é uma santificação manufaturada, não é o resultado de um esforço, inteligência humana, não é porque você é bonzinho. Isto é o milagre, isto é o remanescente fiel, gerado de Deus, para revelar a Deus, para glorificar a Deus, para manifestar a Deus, para trazer a este mundo uma evidência de que Deus vive. Diz lá em Atos 8: e todos ouviam atentamente o que Filipe falava, porque viam os sinais que ele fazia. Paulo dizia: eu não quero pregar com eloquência humana, inteligência humana, persuasão humana. Eu quero pregar com assistência milagrosa de um mover confirmador, de uma presença que mostre para as pessoas e demonstre para as pessoas que aquilo ali não sou eu, entende? Isto é, Deus em ação, não aniquilando o homem, mas cooperando com o homem, confirmando o homem. Mateus 5:23 fala de uma coisa importante, queridos. Já que temos esta presença e esta consolação e essa direção, também temos a palavra de Deus que está sempre nos
lembrando as mesmas coisas. Nós não precisamos tanto de aprender coisas novas, mas sim de ser lembrado naquelas que já sabemos. A igreja não precisa ser informada, mas transformada ao ser lembrada daquilo que ela já sabe. Portanto, é proveitoso ouvir sempre as mesmas coisas. Filipenses 3:1. E nós vemos que a quinta essência do ensino e do aprendizado é a repetição. O princípio da sabedoria é o temor. O que é o temor? Aquietar-se e ouvir. Você quer ser sábio? Qual a primeira condição para ser sábio? Gostar do silêncio. Hoje as pessoas têm medo do silêncio, ligam a televisão alto, ligam o rádio, elas têm medo de ficar sozinhas, porque Satanás tem medo disso. Não foi quando houve o silêncio que Elias conseguiu finalmente perceber que Deus era maior que seus milagres? Qual o primeiro passo para o crescimento em sabedoria? Silêncio. Qual o segundo passo? Gostar de ouvir, mas não ouvir qualquer coisa. Ouvir a palavra no Espírito. Vamos ver aqui Mateus 5, 23. Mateus 5, versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. O que eu quero dizer com isto, amados? A maneira como você trata os outros afeta as suas finanças. A sua prosperidade depende da maneira como você trata as pessoas à sua volta. Prosperidade e relacionamento com pessoas tem tudo a ver. A sua fé vai crescer se você aprender a restaurar relacionamentos e não ter inimigos no seu coração e não ter mágoa no seu coração. Um coração bondoso prospera, um coração perverso não achará o bem. 1 Pedro 3,7. Maridos, não sejam ásperos com suas esposas, para que as suas orações não sejam interrompidas. 1 Pedro 3,7. A maneira como você trata as pessoas à sua volta afeta a sua oração, afeta a sua fé, afeta a sua saúde, a sua prosperidade. Portanto, Deus te dá a chave e você faz o clique. Você usa o teu livre-arbítrio e decide: vou ter relacionamentos bons com as pessoas, mesmo aquelas que não gostam de mim. Do que depender de mim, terei paz com todos. Porque eu não sou burro e sei que a maneira como eu trato os outros afeta a minha vida pessoal. Gênesis 12, versículo 3 diz assim: Abraão, serei amigo dos teus amigos e inimigo dos teus inimigos. A maneira como as pessoas tratam você afeta como Deus vai tratar a elas. Portanto, ore por aquelas que maltratam você, porque elas estão semeando o mal, vão colher. Quem semeia o vento, colhe tempestade. Quando alguém perseguir você e maltratar você, ore por essa pessoa, jejue por essa pessoa, porque ela está correndo perigo. Porque aquele que toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. Portanto, nós estamos diante de Deus quando falamos dos filhos de Deus. Você quer estar diante de uma mãe falando mal do filho dela e olhe para o semblante dela. Ela vai estar muito agradada com você. Lembre-se, quando você falar das pessoas de Deus, você está diante dele. E ele está observando cada sílaba. Cada fofoca contra os filhos dele, isto não agrada a ele. Ele diz: nenhuma palavra má sai da sua boca, mas aquela que edifica quem está ouvindo. E também vamos completar aqui, embora a Bíblia não precise de complemento, mas dentro do tema, que edifique aquele do qual você está falando, que transmita alguma coisa boa
é no sentido de que aquela pessoa que você está falando possa receber algo através disso. Por exemplo, Deus disse: haja luz para as trevas, não é assim? Então, quando você fala mal de uma pessoa, está faltando amor, e está faltando a misericórdia, está faltando a fé. Porque as coisas não mudam quando você julga, analisa e observa. As coisas julgam quando você profetiza. Não é assim que o Vale dos Ossos Secos mudaram? Não quando foram avaliados, mas quando foram profetizados. Então, Deus se move. Na Bíblia nós vemos nos Evangelhos que Jesus, movido de compaixão, tocou o leproso, então ele foi curado. Então não é quando você analisa a lepra, quando você julga a lepra, quando você fala da lepra, mas quando você se compadece. Então o vínculo com a perfeição é o amor. Quando você ama, então você coloca Deus em ação, porque Deus não se move quando você julga, mas Deus se move quando você se compadece. E se compadecer é profetizar o bem e colocar o bem e colocar a luz, porque as trevas é o mal e a luz é o bem, e andar na luz é andar em amor. É andar profetizando o bem na vida dos malvados. Certo? Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Nada pode parar aquele que está no caminho certo, porque o céu e a terra conspiram. Tudo coopera para você avançar no caminho certo. Mas se você está no caminho errado, ele é espinhoso e parece que os ventos contrários são sempre contrários. Mas se você está no caminho certo, ainda que venha uma tempestade, Jesus te ensina como acalmar e o barco não afunda. Amém? E se o barco afundar, todos vão chegar numa ilha e ainda vão ganhar muitas almas, como aconteceu com Paulo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.